Ó meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com tudo que envolve a sua vida. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração, uma mensagem que vai te abençoar muito. Eu vou te mostrar como você pode consagrar os seus planos ao Senhor, porque a Bíblia diz que se você fizer isso, os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Então eu vou trazer uma reflexão para a sua vida e depois nós vamos fazer uma oração. Nós vamos unir a nossa fé numa grande corrente de oração que tem se estendido por todo o Brasil, fora do Brasil, e eu tenho certeza, o seu milagre vai chegar. E desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem comentado, tem compartilhado esses vídeos. Graças à ajuda de vocês, o reino de Deus tem se expandido, pessoas têm entregado a sua vida para Jesus, vidas têm sido transformadas, restauradas, curadas, tudo pelo poder de Deus por meio da oração. Então antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão vermelho que está aqui abaixo do vídeo, inscrever-se. E quando você fizer isso, vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e ativar a opção todas, para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado vídeos novos, com mensagens, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha participar junto comigo, amém? Irmãos, como eu havia dito, hoje nós vamos falar sobre planos. Nós fazemos planos o tempo todo, não é verdade? E por isso Jesus nos deu uma lição muito importante em forma de parábola. Ele disse que a propriedade de um certo homem muito rico havia produzido muito. E então ele teve um plano maravilhoso que aos olhos humanos não tinha como dar errado. Eu quero ler para você o que está escrito em Lucas capítulo 12, o versículo 15 ao 23. Preste muita atenção. Jesus disse: cuidado com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Então ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Amém? Olha isso, irmãos. Essa parábola fala sobre a ganância, a ambição egoísta e o perigo de tudo isso. Mas ela também fala sobre fazer planos. Aquele homem rico, ele fez 2 planos. O primeiro foi derrubar os seus celeiros e construir outros maiores, que recolheriam todos os frutos da sua propriedade. Até aí tudo bem, não é verdade? Não tem nada de errado, não é pecado. Mas aí vem o segundo plano, que foi muito mais além do simples projeto de fazer celeiros maiores, porque o segundo plano foi para o resto da vida daquele homem, porque ele mesmo disse à sua alma: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Então, irmãos, esse foi o pensamento daquele homem. E como você mesmo viu, fazer projetos, tipo aumentar celeiros, construir alguma coisa na sua vida, fazer uma casa, fazer uma faculdade e outras coisas é completamente normal e não vai contra a soberania de Deus. Agora, fazer planos para toda a sua vida e o pior, dizer para você mesmo que agora é só desfrutar do que você já tem e viver neste mundo sem produzir nada, sem ajudar o seu próximo, vivendo só para si mesmo, aí é errado, porque vai contra a vontade de Deus, entendeu? E é por isso que os planos desse homem rico que Jesus comentou, eles deram errado, porque aquele homem não queria saber qual era a vontade de Deus.
Ele estava pensando somente em si mesmo. E então, quando ele achava que o seu futuro já estava todo arrumadinho, todo certo, Deus disse para ele: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem vai ficar com o que você preparou? Irmãos, nessa parábola fica muito claro uma coisa: este homem não era servo de Deus, porque Jesus disse que ele era rico nesta terra, mas não era rico para com Deus. Ou seja, era um homem egoísta, pensou somente em acumular bens, não dividia com o próximo, não buscava ajudar as outras pessoas. Tanto é que em momento algum ele colocou Deus em seus planos. Mas aí a hora dele chegou e ele teve que prestar contas com o Senhor, e aí a sentença foi terrível. O Senhor disse para ele: esta mesma noite pedirão a tua alma. E então, irmãos, o pecado daquele homem foi excluir Deus dos seus planos e agir como se não houvesse um Deus soberano, um Deus que tem o controle sobre tudo nas mãos. Entendeu? A pergunta que fica então é: como nós devemos agir na hora de fazer planos? Eu não sei como você é, mas eu já passei por vários momentos em que eu fiz planos na minha vida e eu não consultei a Deus, simplesmente porque aqueles planos não tinham nada para dar errado. Parecia que tudo estava perfeitamente bem, mas pelo fato de eu não ter consultado a Deus, lá na frente eu tropecei, lá na frente tudo deu errado, não porque Deus queria aquilo, mas porque Deus queria me ensinar uma lição. Só Ele conhece o meu futuro, só Ele pode guiar e controlar a minha vida. Eu não tenho poder para isso. E então como nós devemos agir da forma correta? Irmãos, a Bíblia é tão preciosa que ela mesma responde essa dúvida. Veja o que o apóstolo Tiago ensina em como devemos fazer. Está escrito em Tiago capítulo 4. Diz assim: ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora vocês se vangloriam das suas pretensões, mas toda vanglória como essa é maligna. Olha isso, irmãos. Deu para entender isso? Tudo aquilo que a gente acha que não precisa de Deus, na verdade é uma pretensão humana. E essa pretensão é maligna. Por quê? Porque ela vem de um coração que não quer saber qual é a vontade de Deus. É um coração egoísta que está pensando somente em si mesmo. Então sempre quando nós formos falar sobre o futuro, sobre os nossos planos, nós devemos acrescentar essa frase: arruma-se comigo, combinando meu look com minhas legendinhas. Para esse look mais radical de um guarda-roupa, escolhi essa legenda que parece um grafite. Tiki pro tiki pré? Hã? O que acha? Parei numa vaquejada? Esse look combina muito bem com essa fonte de Veio Oeste. Quer sentir o gelado da fivela? Segura, peão! Agora para um look mais chique, uma legenda clássica elegante. Quer ficar bonito como eu e combinar sua legenda com seu look? Então, baixa o Canva. Agora, além de editar, você pode colocar legenda automática nos seus vídeos. É fácil, rápido e ainda é de graça. Vocês estão ouvindo? Tem mais dono, não precisa ir para banheiro. Some picking apples from the tree. Ask me, would you like to be a caterpillar on the leaf? I answered, I'm not sure. I'd rather be a worm, hiding in the soil, doing all the dirty work. They look with funny eyes, as if to be surprised. se Deus quiser, entendeu? Se Deus quiser, nós vamos viajar ano que vem. Se Deus quiser, nós vamos abrir esta empresa. Se Deus quiser, vai acontecer tal coisa, aquilo outro. E como diz esse versículo que eu acabei de ler, se Deus quiser, nós não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Amém? Isso demonstra humildade, demonstra que você quer que Deus dirija os seus passos. Então o grande segredo é você colocar Deus à frente de todos os seus planos e deixar que Ele te conduza. Lá em Provérbios capítulo 16, o versículo 1, está escrito que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Então, irmãos, não adianta nada fazer planos e não incluir Deus neles.
O certo é você sempre dizer, se Deus quiser, vai dar certo. E eu me lembro que muitas vezes as pessoas diziam para mim, se Deus quiser, vai dar certo, nós vamos fazer isso, aquilo, outro. E eu dizia para a pessoa, se Deus quiser, não, Deus quer. Mas irmãos, com o tempo o Espírito Santo me incomodou. Porque quem sou eu para dizer que Deus disse que vai dar certo? Não, Deus está no controle de tudo e se Ele não quiser, não vai dar certo, entendeu? Então se nós formos inteligentes, nós vamos consultar Deus antes de qualquer coisa. Desde os planos mais simples até os mais complicados, mais complexos. Coloque o Senhor em todos os seus projetos e você será feliz. E não se esqueça do principal, ok? E o principal é a salvação da sua alma. Por isso você precisa crer que Jesus veio a este mundo em forma humana, mas que Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, o versículo 9 e o 10, que se nós crermos que Jesus morreu e ressuscitou, e com a nossa boca confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos salvos. Porque a salvação é pela fé, não é pelas nossas obras, por aquilo de bom que a gente faz, e nem mesmo pelas coisas erradas que nós deixamos de fazer. Não, a salvação é pela fé, por meio da graça, e isso não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você. Se você puder, você vai fechar os seus olhos, você vai procurar relaxar o seu corpo, aquietar o seu coração, porque este é o momento mais importante de todos. Eu quero aproveitar também e te pedir uma coisa. Se esta mensagem te tocou, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Deus falou comigo através desta palavra, ok? Deus falou comigo através desta palavra. Isso vai incentivar as outras pessoas a quererem assistir o vídeo e ouvir toda a mensagem com a oração. Amém? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. E eu quero Te louvar, meu Pai, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Oh, meu Pai, eu quero Te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã. Eles têm orado comigo todos os dias, meu Pai. Eles têm Te buscado. E eu venho Te pedir, meu Pai, honra a fé dessas pessoas. São tantos pedidos de oração, tantas pessoas clamando por um milagre. E eu creio, meu Deus, que Tu és o Deus que trabalha em nosso favor, um Deus que age em favor da vida dos Seus filhos e que opera o impossível na vida daquele que crê. Por isso, Senhor, nos ajude a manter a nossa fé e a nossa esperança, que em cada plano que nós fizermos, o Senhor esteja em primeiro lugar. Senhor, nós Te apresentamos, Pai, todos os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos, e nós entregamos nas Tuas mãos. A Tua palavra diz que se consagrarmos ao Senhor os nossos planos, eles serão bem-sucedidos. Por isso, meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos esse pedido de oração, essa mulher que sonha em casar, encontrar um homem de Deus, esse homem que deseja encontrar também uma mulher, uma esposa virtuosa. Senhor, atende os pedidos de oração, esses clamores. Ó Deus, se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Pai, tira de nós toda pretensão humana, toda pretensão maligna. Senhor, nós queremos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E a Tua promessa é de que o Senhor vai endireitar todos os nossos caminhos. Senhor, atende o nosso pedido de oração. Quantos agora, Pai, estão sofrendo, Pai, com a dor na alma, com o desânimo, meu Pai. Tira esse cansaço, essa opressão. Neste momento, meu Pai, eu consigo ver uma batalha espiritual em volta dessa pessoa. A opressão maligna que está sobre esta vida, esta família. E em nome de Jesus, eu repreendo toda obra maligna. Eu cancelo todo o plano de Satanás. Toda palavra que foi lançada contra esta vida e esta família, caia por terra em nome de Jesus. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra de maldição está repreendida em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu Te peço, começa a operar, Senhor. Envia os Teus anjos guerreiros em nosso favor. Pai, envia os Teus anjos, meu Pai, ao redor desta pessoa agora. Que ela sinta, meu Pai, a Tua presença. Ela sinta, Senhor, o Teu toque, o Teu amor, a Tua graça. Perdoa os pecados, Jesus. Essa pessoa está arrependida. Ela não consegue, Pai, muitas vezes vencer a carne. Não tem conseguido vencer